Olá, nono ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios referentes ao módulo 34, Escuta, Reprodução Oral e Interpretação. Nessa aula, nós aprendemos o realismo maravilhoso. Então, vamos aos exercícios? Página 101, atividade. 1. Releia o primeiro segmento do conto na página 98 e destaque 3 substantivos abstratos com que o narrador descreve o comportamento de Bárbara. Os 3 substantivos abstratos são caprichos, ambição, mórbida e mania. 2. Os contos de Murilo Rubião têm sempre significados alegóricos, que devem ser interpretados pelo leitor. Assinale a alternativa que melhor traduz a temática do conto Bárbara, considerando um possível significado alegórico. Bem, pessoal, a temática do conto a melhor alternativa seria a D de dado, reflexão sobre o desejo de posse e o egoísmo dos seres humanos. Agora na página 102, o em casa. 1. Releia os 2 primeiros parágrafos do conto Bárbara na página 98. Responda as seguintes questões. A. Qual é o fato insólito narrado nesses parágrafos? Explique por que ele deve ser incluído na ordem do maravilhoso e do extraordinário. É insólito o fato da Bárbara engordar constantemente à medida do que seus pedidos são atendidos. No início do conto, o leitor, quem lê a história, não é informado da enormidade absurda a que ela chegará. Mas a relação causal entre o atendimento dos pedidos e o aumento do tamanho da personagem já coloca o fato na ordem do maravilhoso. 3. Comente a relação do narrador diante desse fato insólito. Ele considera absurdo? Observe que ele utiliza o adjetivo absurdo no segundo parágrafo. O narrador não manifesta estranhamento diante do crescimento do corpo de Bárbara. O que ele considera absurdo é a sua disposição em atender aos caprichos da esposa, apesar de não receber nenhum reconhecimento, nenhum carinho, nenhuma ternura por parte dela. Os desejos de Bárbara são considerados anormais, doentios, mórbida mania mesmo, mas não extraordinários. Faça uma pesquisa sobre o escritor Murilo Rubião e preencha no caderno a seguinte ficha. Dados biográficos. Murilo Rubião, o nome artístico era Murilo Eugênio Rubião. Nasceu em Carmo de Minas, 1916 e faleceu em Belo Horizonte em 1991. Foi formado em Direito, advogado, professor e jornalista. Gêneros literários que ele cultivou, ele foi o primeiro autor brasileiro do realismo maravilhoso e escreveu apenas contos. A primeira obra foi a que nós vimos na aula, O Ex-Mágico, de 1947, livro com 15 contos que seriam retomados e reescritos em livros posteriores. Outras obras de Murilo são A Estrela Vermelha, de 1953, Os Dragões e Outros Contos, de 1965, O Pirotécnico Zacarias, de 1974, que nós vimos um trechinho também na aula, O Convidado, em 1974, A Casa do Girassol Vermelho, 1978, A Armadilha, 1984, O Homem do Boné Cinzento e Outras Histórias, 1990. As principais características de sua obra, segundo a crítica, é que é uma obra bastante reduzida numericamente. Ele só teve 33 contos, que reaparecem em livros diferentes, sempre reescritos e aprimorados pelo autor. Todos os contos são antecedidos por epígrafes bíblicas que orientam a interpretação, como vocês viram lá no conto Bárbara, que tinha um provérbio. As situações e acontecimentos extraordinários criados pelo autor possuem significados alegóricos e revelam aspectos absurdos da realidade. Agora é com você. Acrescente mais informações sobre a sua pesquisa no seu caderno, além dessas. Eu sei que lá em Minas foi feita até uma estátua em homenagem ao Murilo. Como que é essa estátua?
ok? Rumo ao ensino médio. Texto para questões 1 e 2. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se eu poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. 1. No trecho, a verossimilhança externa é rompido pelo fato de o narrador, alternativa B de Bowman, poder narrar sua própria morte. 2. O fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas e os contos de Murilo Rubião é a alternativa D de dado, tem em comum possuírem elementos insólitos sustentados pela verossimilhança interna. Questão 3 do Enem. Aquele bêbado. Juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou, álcool. O mas ele achou que ele podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reciclada, de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentava os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E o seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre o quê, pessoal? Ocorre a metaforização do sentido literal do verbo beber, que é a alternativa A. Muito obrigada por acompanhar essa correção de exercícios. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!